Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Contraturno Digital. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e nesse nosso 8º ano nós iremos estudar aqui um novo conteúdo bem interessante, tá? Vamos acompanhar então que conteúdo é esse? Então olha só, nessa aula de número 17 de Matemática, então nós iremos ver o círculo e suas dimensões. Esse é o título da nossa aula, tá? Círculo e suas dimensões, tá? O objeto de conhecimento é a área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência, tá bom? Então é sobre isso que nós iremos tratar na nossa aula de hoje. A aula tá bem bacana, tá bem interessante, vocês vão gostar. Então, pessoal, vamos falar sobre a área do círculo, tá bom? Só que para nós entendermos área de um círculo, a gente precisa primeiro distinguir o que é área de circunferência, porque às vezes esses conceitos eles se misturam, né? E às vezes a gente acaba por chamar o círculo, né, de circunferência e o contrário também. Então imagina só uma pizza, né? A pizza, toda ela é um círculo, ok? Agora a borda dessa pizza é uma circunferência. Tudo bem? Então, somente a borda dela, sem o recheio, né, sem o meio da pizza ali, é a circunferência, tá bom? Esse conceito é importante porque quando a gente for trabalhar o comprimento de uma circunferência, por exemplo, nós vamos precisar apenas do seu perímetro, que é toda a borda dela, tá? Agora, quando nós formos falar de área de um círculo, nós já iremos considerar, né, toda a região ali do meio da nossa pizza, tá bom? E aí, gente, para nós calcularmos a área de um círculo, nós vamos precisar de uma fórmula, tá? Que é essa daqui que nós vamos acompanhar agora. Área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Então vejam que essa constante, né, π, ela não muda, é um valor constante, né, como o próprio nome diz, 3,14, tá bom? Então você vai multiplicar esse 3,14, tá, pelo raio do nosso círculo aí em questão, tá? Só que o raio, ele é metade do diâmetro, ok? Por que isso é importante? Porque nos exercícios, normalmente, né, vem especificado ali o diâmetro desse círculo. Então você tem que dividir esse diâmetro exatamente ao meio para você obter o raio, tá bom? Então, por exemplo, se o diâmetro, vamos supor, valer 12 centímetros, tá? O seu raio vai valer apenas 6, já que é a metade, tá bom? Então, apenas com essa informação do raio, a gente consegue calcular toda aquela região, toda aquela área do nosso círculo, tá? Basta a gente aplicar aqui na nossa equação. Então vai ficar área igual a 3,14, né, vezes esse raio elevado ao quadrado, tá bom? Então é dessa forma que a gente que nós vamos trabalhar o cálculo, né, da área de um círculo. Então, pessoal, o círculo ele é determinado de acordo com o aumento de lados de um polígono, tá? Então você já sabe que um polígono ele pode ter vários lados, tá? O círculo ele não é um polígono, mas se você pegar qualquer polígono de uma quantidade qualquer de lados, tá? Você vai observar que à medida que você vai aumentando o número de lados desse polígono, ele vai se assemelhando a um círculo. Dá uma olhadinha aqui na animação, onde nós temos um polígono, por exemplo, de 6 lados, tá? Então imagina só esse polígono de 6 lados, aí você aumenta, por exemplo, para 8 lados, para 12 lados, para 20 lados. À medida que você vai aumentando o número de lados desse polígono, no final você tem exatamente um círculo, tá? Então é dessa forma que nasce o círculo, a partir do aumento do número de lados de um polígono. Bom, mas como a gente calcula a área de um círculo? Como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Então observa que para eu calcular a área de um círculo, a gente vai precisar de algumas informações. Olha esse exemplo aqui, né? Quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular
com raio de 20 metros? Vamos descobrir juntos. Então, olha só. Eu tenho ali uma praça, né? E nessa praça é necessário fazer a aplicação de uma determinada quantidade de gramas, né? Como é que a gente vai encontrar essa quantidade? Como é que a gente vai determinar essa quantidade, né, para a gente comprar ali o quantitativo certo de gramas, né? Então vejam que, de acordo com o que nós vimos até agora, né, a área de um círculo é dado pela multiplicação de π vezes o raio elevado ao quadrado. Então você observa que nesse exemplo aqui, né, nós temos o raio de 20 metros, tá? O raio vale 20 metros. Então, com essa informação, apenas com essa informação, a gente consegue determinar essa área, tá? E, por consequência, né, encontrar a quantidade de grama necessária que vai ser aplicada ali nessa praça. Então, eu vou pegar esse 20, né, e vou elevar ao quadrado, que vai dar 400, né? 20 vezes 20 é igual a 400. E aí eu multiplico 400 vezes o π. Como nós já vimos, o π ele é uma constante que vale 3,14, né? Então, multiplicando aí 3,14 vezes 400, eu vou obter a área, né, dessa praça circular. Vamos ver como fica esse cálculo passo a passo? Então, acompanha comigo a resolução. Vejam, essa daí é a equação para o cálculo de área de um círculo, tá bom? Então você já sabe que esse π ele vale 3,14, né? R é o raio do círculo, tá bom? No caso ali do problema, ele já trouxe o valor em formato de raio, mas se ele tivesse trazido, por exemplo, em formato de diâmetro, você já sabe, raio é metade do diâmetro. Então basta você dividir ali o diâmetro que você encontra o raio, tá? Então nesse caso aqui os valores são o raio igual a 20, né? E aí você vai substituir esse 20 no lugar de R. Portanto, vai ficar 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado, né? E aí nós já falamos aqui que esse 20 elevado ao quadrado é igual a 400, tá? Então, basta multiplicar agora 3,14 vezes 400, tudo bem? A gente chega aí, ó, em 1.256 metros quadrados de grama, né, plantada ali nessa praça circular. Observa a unidade aí, 1.256 metros quadrados, tá? Esse 2 aí, esse expoente 2 em cima do M, ele indica que nós estamos trabalhando com metragem quadrada. Professor, mas a praça ela é circular, por que que a gente fala metragem quadrada, né? Ela é circular, mas nós estamos ali trabalhando duas dimensões dessa praça, tá? Por isso que recebe esse nome de metragem quadrada, tá bom? Mas a gente poderia ter calculado também a quantidade de cerâmicas, né, que seriam necessárias para fazer a aplicação desse revestimento, né, nessa praça, tudo bem? Então, serão necessários 1.256 metros quadrados de grama, beleza, pessoal? Pessoal, nós já falamos até aqui sobre o círculo, né? Mas é importante também a gente ressaltar a definição de circunferência também, mais uma vez. Tá? Nós temos aqui o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência, tá? Ela se dá ali ao redor do círculo. Então, conforme nós falamos no início aqui, né? A ideia da pizza, né? Então você tem ali a pizza que toda ela é o círculo, tá? E a borda dela é a nossa circunferência. A gente consegue medir a circunferência através, por exemplo, de uma fita métrica, né? Normalmente nós fazemos isso com o nosso corpo. A gente quer saber qual é a nossa circunferência abdominal, por exemplo. Então a gente mede ali a circunferência abdominal, né? E a gente obtém ali o valor em centímetros, tá? E aí, pessoal, para ficar bem claro essa parte, tá? Circunferência apenas aqui, ó, a linha, né? Com todo o percurso, e o círculo é a bolinha cheia ali, que foi o caso, por exemplo, do cálculo de área que nós fizemos, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai colocar em prática, tá, tudo aquilo que a gente estudou, e vamos agora para o nosso aplicando
verificar se a gente tá craque nesse assunto. Vamos lá. Muito bem, pessoal, nós temos aí uma questão do Mundo Educação, tá, de 2014, e ela diz o seguinte: qual é a área de um círculo cujo diâmetro mede 18 centímetros? Então você já observou, né, que nesse caso aí foi dado o diâmetro, tá? Mas nós sabemos que para calcular a área de um círculo nós precisamos do raio, tudo bem? Mas não tem problema porque nós já sabemos também que o raio ele sempre será a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro aí vale 18 centímetros, a metade de 18 é 9. Portanto, o nosso raio é igual a 9 centímetros, né? Tranquilo demais. Olha como é que vai ficar o cálculo dessa questão. Então, nós temos aí a nossa fórmula, né? Nossa equação, a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, né? Π é um valor que não muda, 3,14, vezes 9, que é o nosso raio, né? Que foi a metade de 18. E aí 9 ao quadrado é igual a 81, tudo bem? Agora eu vou multiplicar 3,14 vezes 81 e vou obter como resultado 254,34 centímetros quadrados, tá? Não esquece da unidade porque nós estamos trabalhando metragem quadrada, então sempre ali o expoente 2 em cima da unidade, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer o cálculo de área para os círculos, tudo bem? Então olha só para a gente fechar aí com chave de ouro, né, esse comentário, veja, o valor utilizado para o raio foi 9 centímetros e não 18 centímetros, né? Por quê? Porque 18 centímetros foi o valor do diâmetro, mas nós precisamos do raio para fazer o cálculo, né? Isso acontece porque 18 é o comprimento do diâmetro e não do raio. Uma vez que o raio é metade do diâmetro, basta a substituição correta, basta fazer, né, a substituição correta na fórmula, que foi o que nós fizemos, tá bom? Então, essa é o único cuidado, né, que a gente vai ter que ter. Se for dado ali o valor em diâmetro, você divide, né, ao meio e obtém o raio. Depois daí é só substituir na fórmula, tá? Para a gente encontrar a área do nosso círculo. Fácil demais, né, pessoal? Vamos lá então para as nossas considerações finais? Acompanha comigo. Muito bem, pessoal. Vamos aqui então ver o que nós estudamos, né, nessa nossa aula de hoje. Temos aí, ó, área do círculo. Então você vai usar essa equação, tá? A área igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Onde A é a nossa área, né? Π é a constante, 3,14, e raio, né, R ao quadrado é o nosso raio, tudo bem? Nós temos ainda, ó, o círculo, ele é diferente da circunferência. O que é o círculo? O círculo é toda a extensão, é toda a área, tá bom? Circunferência, apenas a borda do círculo, ok? Então essas são as diferenças básicas entre círculo e circunferência para a gente não esquecer nunca mais, tá, pessoal? Então é dessa maneira que nós iremos trabalhar a área do círculo. Vocês viram que é bem tranquilo esse conteúdo, tá? Não tem mistério, basta a gente seguir aí as informações dessa nossa equação, né? A partir daí é só cálculo mesmo, né? A gente fazia as devidas multiplicações ali, temos o número decimal para multiplicar, tá? A gente pode ter alguma dificuldade ali na hora de fazer a multiplicação desse número decimal, mas nada que com um pouquinho de prática a gente não consiga vencer aí essa barreira, tá bom, pessoal? Gente, olha, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os seus amigos, tá? Para que mais pessoas, né, fiquem sabendo aí desse assunto, tá? Para ajudar nos estudos, beleza? Gente, essa daí foi a nossa aula de hoje, a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!